Jesus tomou voluntariamente nosso lugar, um ato simbolizado no ritual do santuário. O Novo Testamento identifica Jesus com os dois principais aspectos do sistema sacrificial do Antigo Testamento. Ele é o nosso sacrifício e ele é o nosso sumo sacerdote. Está no ar Lições da Bíblia. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 2:24. Tema da semana: Cristo, nosso sacrifício. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. Que bom que você está aí, nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Essa é a nossa alegria, esse é o nosso prazer, estudarmos a Bíblia sempre para levarmos até você lições importantes sobre salvação, sobre a vida cristã e o que Deus espera de cada um de nós, de você e de mim, de todos nós. É uma alegria começarmos aqui o nosso programa recebendo dois amigos que voltam ao programa nessa semana. O pastor Edson Schock e o pastor Rafael Rossi, amigos que vêm de Brasília, do escritório da Igreja Adventista em Brasília, escritório responsável por 8 países aqui na América do Sul, e é uma alegria recebê-los. Pastor Schock, mais uma vez, seja bem-vindo. Um prazer estar com vocês nesta nova ocasião para poder estudar a Palavra de Deus. É viva, eficaz. Não devemos tornar a Palavra de Deus teoria, senão devemos torná-la prática em nosso diário viver. Que bom, uma alegria muito grande. Recentemente aí tivemos muitas comemorações, dos 160 anos daquilo que nós chamamos carinhosamente na Igreja Adventista como os 160 anos da Escola Sabatina. E o pastor Schock é o homem que é responsável por este setor da Igreja Adventista para esses 8 países da América do Sul. E foi uma comemoração muito bonita, Ainda em alguns lugares estamos vendo algumas comemorações ainda, pastor? É assim, nós queremos que nessas comemorações o principal objetivo é que as pessoas possam renovar seu compromisso com a leitura diária da Palavra de Deus usando uma guia de estudo. Verdade. Mas é a Bíblia que deveria ser estudada todos os dias. Esse é um grande desafio e uma grande bênção. Separar sempre a primeira hora do dia para a comunhão com Deus. Isso é fantástico, Isso é maravilhoso. Pastor Rafael também, mais uma vez, seja bem-vindo. O pastor Rafael, ele é responsável pela área de comunicação no mesmo escritório onde o pastor Schock trabalha, em Brasília, para esses 8 países da América do Sul, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor Rafael, mais uma vez, bem-vindo. Obrigado, pastor Lanza, pelas boas-vindas, pela oportunidade de estarmos juntos. E agora já estamos chegando no finalzinho do ano, mês de novembro. Agora, nessa última quinzena de novembro, nós teremos 2 importantes evangelismos que vão acontecer através da TV Novo Tempo e da TV Nuevo Tempo. Muito bem lembrado. Que é a semana de evangelismo via satélite, que vai ser dirigida pelo pastor Luiz Gonçalves. Nós já estamos nos detalhes finais da nossa casa para a casa dos telespectadores. Em pequenos grupos espalhados por toda a América do Sul, nós teremos o programa em espanhol e em português. O evangelismo será chamado A Única Esperança. É uma programação imperdível. Você que está me assistindo agora, não perca. Programe-se para acompanhar essa série muito especial, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Foi muito bem lembrado, pastor. E para você que nos assiste, basta acompanhar a programação da TV Novo Tempo, que você vai ter acesso a este programa especial com o pastor Luiz Gonçalves, que é também um dos apresentadores de programa aqui na TV Novo Tempo. Maravilha, muito bem lembrado e fica dado o recado, importante aí nos próximos dias, o início desta grande atividade evangelística para nós aqui da TV Novo Tempo. Meus amigos, vamos fazer uma oração para começarmos o estudo dessa semana? Vamos orar, eu convido você. Pai querido, mais uma vez, nós precisamos da Tua bênção ao abrirmos a Tua palavra. Que possamos entender
o maravilhoso sacrifício de Cristo em nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema desta semana aqui no programa Lições da Bíblia é Cristo, nosso sacrifício. Pastor Choque, a sua visão sobre esse tema. Cristo, nosso sacrifício. Eu sempre lembro que esse sacrifício que ele fez por nós tem muito que ver com alguma coisa que nós merecíamos, mas ele pagou esse preço. Me lembro que minha mãe dizia sempre para nós, se você chega tarde à casa, você vai ser castigado. Eu não sabia qual é o castigo que ele tinha reservado para mim, mas um dia ele me disse, se você chega tarde, você vai dormir em cima aí, em sobreteto, assim, tem uma cover del teto. Forro, assim, algo. Aqui naquele lugar, né, especial, entre o teto e aquele sobreteto. E eu não achava... Um sótão. Um sótão, exato. E eu não achava que ele iria cumprir esse castigo tão terrível, porque eu tinha medo para a escuridade. Mas um dia eu cheguei tarde. E ele disse, você vai dormir em cima? Não, não vou dormir em cima, não. Ele disse, vai dormir. Porque eu disse que você cometendo esse erro vai dormir ali. E eu lembro que ele colocou o colchão ali, cobertor, almofada, enfim. Chegou um momento e eu subi com ela, me subiu e me deixou. E olhando na escuridão aí, disse, eita, este assunto não vai, eu não sei o que vai acontecer com isso. Assim que, passada uma hora, não conseguia dormir, comecei a chorar. Tinha 7 anos, 8, não, talvez 9 anos. E então eu dizia, meu choro vai tocar o coração dela, né? Mas ela não se comoveu, não. Mas depois meu pai se comoveu. Ele subiu com seu colchão. Ele me disse, desce, eu vou dormir em vez de você. E ele dormiu lá em cima, com aquele frio, aquela noite escura. Eu nunca vou lembrar vou deixar de lembrar esse momento. Ele cobriu, ele dormiu por mim aquela noite. Te deu segurança, né? Aquele dia eu desci, eu dormi em minha cama. Ele que dormia em cima, em vez de mim. Agora eu sempre penso, Jesus fez infinitamente mais que tudo isso. A Bíblia fala várias vezes, carregando Ele mesmo, em seu corpo sobre o madeiro, nossos pecados. Ele sofreu por nós, enfim. Vale a pena lembrar esses momentos especiais para recordar que Cristo é nosso sacrifício. Que maravilha. E mirar com verdadeira seriedade o assunto. Só uma coisa, o título da nossa lição é Cristo, nosso sacrifício. Mas poderia também ser Cristo, nosso substituto. Exatamente por isso que o pastor Choque falou. Jesus Cristo, ele tornou-se sacrifício, substituindo uma penalidade que seria minha, seria nossa. Muito mesmo. Olha aí, é um tema profundo demais, pastor Rafael, porque quando a gente começa a entender o porquê foi necessário um substituto, eu começo a entender que foi para me poupar. Exato. Foi essa a visão de Deus? Exatamente. Vejam, é muito complexo esse tema. Para entendermos exatamente por que Jesus tornou-se o nosso substituto, o nosso sacrifício, nesse contexto do santuário, nós temos que entender que pecado, que é a separação do ser humano de Deus, é quando o ser humano deixa de fazer a vontade de Deus para fazer as suas próprias vontades ou suas inclinações pessoais, o pecado, ele gera uma consequência. O pecado tem um preço que precisa ser pago. E o preço do pecado chama-se morte. Pecado leva à morte, pecado gera a morte. E Deus alertou os nossos primeiros pais sobre isso. Não façam isso porque vocês vão morrer. O pecado, no princípio, o comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ele traria consigo a consequência do pecado, que é a morte. Paulo diz tempos depois, lá em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Salário, na minha concepção, é recompensa. É ser recompensado. Você trabalha e como recompensa do seu trabalho vem o salário. Ou seja, a recompensa do pecado torna-se então a morte. Quem peca, morre. Quem transgride a lei de Deus tem que morrer, deve morrer. E é nessa ótica, é nesse panorama que Jesus Cristo se torna o meu substituto. Porque diante do meu pecado, eu não preciso mais morrer, porque Jesus Cristo assume a morte no meu lugar. Por isso, Ele é o nosso sacrifício e o nosso substituto. Uma visão bonita de
de sacrifício e substituição, que já vamos falar um pouco mais sobre essa questão. Pastor Choque, o senhor ia falar, eu te cortei. Na realidade, a Bíblia diz que o dia que desse árvore comas, esse dia você vai morrer. Isso quer dizer que esse dia devia morrer Adão. Eu pergunto, morreu Adão? Naquele momento, especificamente, ele continuou vivo. Aquele dia, né? Porque esse dia tem 24 horas. Não morreu, todo mundo sabe que não morreu, viveu mais de 900 anos. Então, quer dizer que Jesus se arrependeu daquele mandato? O que aconteceu? Será que alguns dizem, não, ele começou a morrer aquele dia. Mas, a minha realidade, aquele dia, alguém morreu em vez dele. Foi aquele cordeiro, que era inocente, que morreu em vez de Adão. E ele viu a morte, ele sofreu. Quando viu aquele, ele está morrendo por mim? Sim, porque você deveria morir hoje. Mas hoje ele está morrendo em vez de você. Lindo isso aí, né? Essa é uma visão fantástica. Aliás, o texto principal aqui do nosso guia de estudos, e você já sabe que você pode ter acesso a este guia em nosso blog, que está aparecendo o endereço aí na sua tela, ou através do site da Casa Publicadora Brasileira, que é a nossa parceira aqui no programa, para você ter acesso a este conteúdo. Dentro dessa visão, a gente tem um texto principal de estudo que está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24, que diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Ou seja, as feridas do Senhor Jesus, que era o Cordeiro de Deus, foram suficientes para nos curar. É esta a visão aqui. E essa é uma imagem completamente diferente do Jesus Cristo que vemos no santuário celestial. No trono, com poder, vitorioso, glória, vitorioso. Mas para que ele chegasse à vitória, para que ele pudesse nos garantir a vitória, ele teve que ser moído, ele teve que ser pisado, machucado, cuspido, zombado. E é exatamente a figura que Isaías 53 apresenta de Jesus. Foi uma visão profética ali, Jesus né? Cristo sofredor. Do momento em que Jesus sofreria, não é? Terrivelmente. E não existe, pastor Lanza, a possibilidade de que Jesus passara por alto o pecado. Ele eliminou o pecado. Eu posso ver uma mancha no corpo dele, dizer, eu não vi nada. Mas eu posso ir e limpar essa mancha. Jesus limpou. Ele não se contentou apenas com passar por alto. Isso não é o que faz Deus. Na Bíblia, ele perdoou, eliminou o pecado. Agora, eu queria poner um exemplo mais. Uns anos atrás, eu cheguei ao Brasil e ainda não conhecia algumas regras de trânsito. O senhor é de qual país, pastor? Peru. Só para a gente contextualizar os nossos telespectadores. Peru. E eu não sabia que uma rua era contramão. Eu entrei nessa contramão e estava perto da minha casa. Quando estou entrando na minha casa, a polícia estava aí parado. Disse para mim, detenha-se, os seus papéis. Eu lhe apresentei os papéis. E eu disse, aconteceu, você não sabe que está em contramão? E essa é uma multa que você tem que pagar agora. E eu disse, eu não sabia, desculpe aí, que pena, né? Ele percebeu que tinha sotaque. E ele é curioso, disse, que país os senhores? Eu sou peruano. De longe, né? E bonito o seu país, enfim. Começamos a conversar, ficamos amigos. No final, ele disse, você parece uma boa pessoa, vou deixar ir você. Mas a próxima, não cometa essa infração. Inclusive, me disse, e o que o senhor quer? Eu sou pastor. Eu tinha vergonha assim que sou pastor adventista, né? E ele disse, o pastor infractor da lei, né? E então ele disse, como dizem vocês os pastores, vaya e não peque mais. E eu fui. E eu achei que me tinha perdonado. Eu pensei para mim, meus adentros, será que ele perdonou mesmo? Claro, ele não me culpou. Mas isso não é perdão na Bíblia. Perdão na Bíblia é pagar um preço. Que polícia vai, colhe o dinheiro, vai, paga no lugar que tem que pagar a multa, traz o recibo e diz, agora sim você está perdoado. Ele teria que pagar. Ali estaria perdoado. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, quando estava frente àquele paralítico, né? E disse, que é mais fácil dizer, falando para os fariseus, que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, toma tua cama e vai embora?
Por que perguntou Jesus isso? Porque para Jesus, perdoar equivalia a morrer. E Jesus não era um louco suicida, dizendo, eu quero morrer. Não, ele encarnou-se em um ser humano, tinha sede, tinha medo, a morte. E ele disse, morrer, perdoar significa morrer. E essa culpa nossa equivale à morte. Por isso temos que ter cuidado quando nós pecamos, para não matar Jesus. Né? Pastor Rafael, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão de Isaías 53, que eu acho que é um texto importante para esse momento aqui do nosso estudo hoje, que mostram claramente esse Cristo sofredor e o que ele faria por nós, né? Profeticamente aqui Isaías estava descrevendo isso, né? Eu sei que tem alguns versos bastante importantes aí nesse capítulo e eu gostaria que você desse uma palavra sobre isso para a gente poder entender um pouco mais aí. Pastor Lanz, primeiramente, só contextualizando, Jesus Cristo sofreu o que sofreu sem precisar. Ele poderia não ter sofrido tudo o que sofreu, mas ele decidiu passar por tudo isso por amor ao ser humano, porque ele sabia que o ser humano pecador estava condenado à morte. E a única maneira... E a única forma de que o ser humano não fosse condenado à morte era que alguém tomasse o lugar do ser humano e enfrentasse a morte pelo ser humano. Por isso Jesus, Deus, em sua infinita bondade, seu infinito amor, decide tornar-se um ser humano, viver como um ser humano, andar como um ser humano, nascer como um ser humano, porque nasceu do ventre de uma mulher. Obviamente que o seu nascimento, a Bíblia nos apresenta como algo sobrenatural, fruto do Espírito Santo, mas ele nasceu como uma criança normal, sentiu fome como uma criança normal, sentiu sede como uma pessoa normal, cresceu, se desenvolveu, porque ele tinha uma missão. A missão do Senhor Jesus era tomar sobre os seus ombros o pecado que era do ser humano e que levaria o ser humano à morte e morrer no lugar do ser humano. Portanto, lá em Isaías 53, nós encontramos um Jesus que sofre pelos outros. O que ele passou, o que ele enfrentou, não foi por ele. Ele não precisava daquilo, ele não tinha necessidade daquilo, ele fez pelos outros. Aqui tem um texto, né? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então ele assumiu mesmo. Que era meu. Assim, eu sou pecador. Jesus não era pecador. Eu sou pecador. Então eu mereço morrer. Jesus não era pecador, não merecia morrer. Mas o que ele passa e o que ele enfrenta foi pensando em mim, foi por mim. Ele, quando sofreu o que sofreu, ele traz grandes benefícios, como paz, cura e justificação. Justificação é um termo profundo também dentro desse contexto, porque justificação é declarar alguém justo, mesmo sem essa pessoa não ser justa. Isso Jesus faz por mim. Ele me declara justo sem eu ser justo. Como o pastor Choque contou a história dele aqui com o policial, lá no Peru é interessante dirigir, porque lá se dirige com o acelerador, com o freio e com a buzina, né, pastor Choque? E o pastor Choque, se adaptando ao trânsito, ele foi declarado justo de uma multa que ele tinha feito, que ele tinha infringido. Ele merecia ser multado, ele era culpado. Mas ele foi, vamos dizer assim, nessa ótica, justificado, declarado justo sem ser justo. E Jesus faz isso por mim. Ele me declara justo mesmo sem eu ser justo. Quando Jesus Cristo sofreu e foi moído pelos nossos pecados, ele também estava criando empatia com o ser humano. Porque veja, pastor Lanza, se o salário do pecado é a morte, bastava Jesus morrer e estaria pago, não precisaria sofrer. Mas por que Jesus sofre? Sofre porque nós seres humanos sofremos. Sofre porque nós somos cativos do pecado. Fomos sequestrados pelo diabo, que nos faz sofrer, que coloca sobre nós problemas, dificuldades, doença. Diante disso, Jesus sofre para que o ser humano tenha conexão com ele, para que o ser humano veja em Jesus não apenas o seu Salvador, mas veja também como o seu modelo, como o seu exemplo. Alguém que sofreu, alguém que padeceu, mas que manteve-se fiel, firme ao seu propósito final. Porque o ser humano poderia dizer, né? Ele é Deus, ele tem carro, por isso ele não sabe que caminhar a pé, ele não sabe que sofrer, ele não sabe, não nos entende. Ele experimentou, ele assumiu, pisou aqui na terra. Ele experimentou tudo. E diante dessa ótica, também é importante dizer que Jesus, ao tornar-se ser humano, ele estava assumindo as consequências de ser um ser humano. Ele não estava apenas fazendo um papel, ele não estava fazendo de conta que está doendo, fazendo de conta que aquilo estava pesado. Não, aquilo estava realmente pesado, ele estava
realmente vivendo como o ser humano viveu para ser o exemplo e modelo para cada um de nós. Deixa eu só, segura essa ideia que eu quero retomar exatamente desse ponto no próximo bloco e nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Estamos de volta com o segundo bloco do programa dessa semana, estudando aqui um tema importante, maravilhoso, profundo, Cristo, o nosso sacrifício, que também dá a ideia de Cristo, o nosso substituto. E conversando aqui com os nossos amigos, os pastores Edson Schock e Rafael Rossi. Eu quero aproveitar nesse momento e mais uma vez oferecer para você, amigo da Novo Tempo, que acompanha com muito carinho sempre aqui ao programa Lições da Bíblia, a oportunidade de continuar conhecendo mais sobre esse sacerdote Jesus, este que sofreu, que se sacrificou e tornou-se o nosso substituto. Peça gratuitamente este estudo da Palavra de Deus, essa série por nome Princípios, e nós aqui da Novo Tempo enviaremos com muito carinho para você. É o conhecimento da Palavra de Deus chegando a você, com muita alegria, nós faremos isso, porque quando nós conhecemos a vontade de Deus e andamos nos seus caminhos, há uma alegria tremenda em nossa vida, há uma mudança de rumo e é isso que Deus espera de cada um de nós. A forma para você pedir está na sua tela, entre em contato, nós vamos enviar com muito carinho para você e para a sua família, tá bem? Bom, amigos, estávamos conversando agora há pouco em cima de um raciocínio que eu tive que cortar ali para chamar o intervalo. Pastor Rafael, vamos resgatar exatamente esse ponto, para a gente poder fechar esse assunto que é muito importante dentro dessa questão do sacrifício de Jesus. Ele era inocente, mas ele tomou o nosso lugar. Ele não veio com pompa, veio com humildade e ele sofreu, ele não encenou. Eu achei interessante essa questão. Ele não veio cumprir um papel, fazer um teatro, né? Mas ele realmente assumiu a bronca toda, né? A consequência toda, né? Vamos retomar desse ponto e também ouvir a sua opinião, pastor Schock. E diante disso, pastor Lanza, nós temos em Jesus alguém que nos conhece profundamente, alguém que sabe o que nós estamos passando. Sabe dos nossos pontos fracos. Sabe das nossas dores, sabe das nossas angústias. Vejam, há uma referência a Jesus nos seus dias finais, quando ele já estava no jardim de Getsêmani, pronto para ser preso, que ele suou sangue. Isso a medicina chama de hematidrose. Isso é possível. Um ser humano pode suar sangue. Extrema angústia. Para que ele chegue nesse nível, ele tem que viver uma extrema angústia. Eu, particularmente, não conheço ninguém pessoalmente que chegou a suar sangue. De tanta angústia que viveu. De tal é o peso extenuante que sentiu de um problema, de um estresse. E Jesus chegou nesse nível. Ele chegou a esse ponto de suar sangue. Máximo. Ponto máximo, o limite máximo. O limite entre a vida e a morte. Do que foi o estresse. Então, quando ele olha aquilo que nós passamos, que eu passo, que você passa, ele sabe o que nós passamos. Ele sabe o que é ter angústia. Ele sabe o que é sofrer dor. Ele sabe o que é passar por problemas. Ele tem empatia conosco. Portanto, Jesus, ele é o nosso amigo que nos entende. Não nos entende por teoria, mas ele nos entende por prática. Quando nós sofremos e recorremos a Ele, colocamos a nossa cabeça no ombro dele e falamos assim, filho, eu sei o que você passou. É por isso que a gente não tem que ter vergonha, né, pastor Schock, de confessar os pecados a Cristo, né? Ir até Ele, confessarmos as nossas lutas, dores, problemas, pecados, porque Ele nos conhece, Ele vai ser justo, não é? Sem dúvida, há uma declaração muito bonita que eu gosto muito. Ellen White, a escritora norte-americana, diz que Cristo foi tratado como nós merecemos, a fim de que nós pudéssemos ser tratados como Ele merece. E isso aconteceu, né? E creio que por isso é que às vezes, quando vemos para a cruz, nós nos sensibilizamos um pouco. Por isso há necessidade de contemplar a cruz com mais carinho, com mais constantemente. O que estava envolvido ali na cruz foi uma coisa muito profunda, né? Não é apenas uma ação isolada, não. Foi algo muito profundo, né? Tão profundo que dividiu a história da humanidade, entre antes de Jesus e depois de Jesus. A vida de Jesus que foi consumada na cruz dividiu a história do mundo.
Muito, muito importante isso. Agora, algumas pessoas falam assim, mas precisava ter derramamento de sangue? Por que Adão precisou matar uma ovelhinha? Por que nós tínhamos a necessidade de matar um bichinho inocente? Não é? Aquela ovelhinha tão bonitinha precisaria ser morta. Haveria necessidade de derramamento de sangue? Por que o sangue? Sangue, na Bíblia, não é sinônimo de vida, sino de morte. Porque a sangue teria que estar dentro do corpo, não fora. Por isso o livro de Levítico é um livro sangriento. Não é agradável ver sangue, nem cinzas, nem fogo. Todas essas coisas são extremamente traumatizantes. E o quadro é espantoso. E Deus queria exatamente que nós sentíssemos. Deus não se agrada das coisas, do pecado. É espantoso. A primeira coisa que os judeus viam quando entravam no santuário era o sacrifício. Aí estava. Ali estava a sangue derramada, as cinzas do cordeiro queimado, uma cena tétrica, não é? É uma cena tétrica. Mas quando ele vinha, ele se comovia, dizia, é por minha culpa. E havia necessidade de arrependimento e confissão de pecados. Há uma declaração em 1 João 1,7, diz que a sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. Há necessidade de derramamento de sangue porque a morte, como já falamos, era a única forma de solucionar o problema do pecado. Uhum. E com isso Deus estava mostrando a malignidade do pecado. O pecado sempre traz consequências, consequências terríveis. A pior de todas, a morte. Levar a não existência de vida de seres que Deus criou para que existissem para sempre. Deus não criou nenhum ser humano para morrer. Não. Deus não criou nada para que morresse. Mas morre porque há o pecado, porque houve uma interferência nos planos de Deus. Decisões equivocadas, escolhas que não deveriam ter sido feitas, foram feitas, Deus foi colocado como segundo plano e com isso agora a consequência final e terrível é a morte. Através do sangue, que é usado muitas vezes nesse contexto do santuário, Deus mostrava o peso do pecado, como o pecado agride. O pecado é agressivo, porque olhar um cordeirinho morto, Claro. Eu alguns dias atrás atropelei um cachorro na estrada, não tinha o que fazer, era noite, estava escuro e quando eu vi, e eu gosto de animais, e eu fiquei mal. Eu fiquei triste por ter atropelado o cachorro, eu ficava pensando no cachorro, coitado do cachorrinho, matei o cachorrinho, isso porque eu já sei o que é a morte. Agora eu imagino o que foi para Adão e Eva. Eles não tinham noção. Que não tinham noção que era morte, que não sabiam o que era morte, vê um cordeirinho morto. E ali Deus estava dizendo, o pecado é isso. Mas vocês podem e devem ficar longe disso. Afastem-se do pecado, porque o pecado sempre trará, sempre será de consequências profundas e terríveis, impactantes, chocantes. E ainda não é suficiente com isso, né? A Bíblia diz que Deus tirou o couro do cordeiro e colocou para que você se veste. Não se adianta mais folhas de figueira. Tem que ser coberto com pele do cordeiro. Adão e Eva tentou resolver um problema por eles mesmos ali, né? Pega umas folhas ali de figueira ali para cobrir a nudez, né? Mas tinha que ser uma solução muito mais profunda. Intermédia, né? Entre Deus e Adão havia uma intermediação, que era a pele do cordeiro, para que ele pudesse ter acesso a Deus de novo. Eu sempre falo da média, né? Média é o que nós temos aqui no sapato, entre o sapato e a pele do pé. É a Está meia. 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 Mas está no meio. Está no meio. Está meio o sapato. Então, qual é a nossa meia? Que meia entre nós e Deus? É a sangue do cordeiro, é a pele do cordeiro. Pele do cordeiro significa que este estava vivo e não está vivo mais, morreu, para que você não esteja nu. Ter vida, né? E você tem agora relação de novo com Deus, para que se aproxime a Deus sem ter vergonha, né? Agora, há alguns movimentos religiosos hoje no mundo, e aí a gente fala isso com muito respeito, né, a todas as pessoas que têm a sua posição religiosa, e a gente não está aqui para criar nenhuma dificuldade, né? E se você faz parte de algum movimento religioso assim, não se sinta agredido com o que eu vou dizer agora, tá? Mas há alguns movimentos religiosos hoje que também usam a questão de sacrifício de animais, né? Só que a diferença fundamental é que eles encaram aquele sacrifício como uma oferenda e não como uma substituição.
Eu estou errado nessa minha análise? Não, está certo. E pastor Lanza, nós hoje teríamos que fazer sacrifício de animais, se Jesus Cristo não tivesse morrido por nós. Exatamente. Porque o sacrifício, ele era uma substituição, uma representação, um símbolo. Até no momento do batismo de Jesus, quando ele entrou no Rio Jordão e João Batista batizava, as primeiras palavras de João para Jesus foi: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, a morte de Jesus é a morte do meu cordeiro, é a morte do nosso cordeiro. Então hoje nós não sacrificamos mais animais como perdão dos nossos pecados, porque Jesus Cristo é o cumprimento pleno. O sangue dele é suficiente para nos perdoar, nos purificar, e a morte dele substituiu a morte dos cordeiros. Na verdade, a morte dos cordeiros era apenas provisória. Os cordeirinhos seriam mortos até que Jesus se tornaria homem, viveria uma vida sem pecado, e vivendo uma vida sem pecado, ele herdaria a vida eterna. Aquele cordeiro representava o Senhor Jesus, né? Representava aquilo que Jesus seria no final. Então Jesus vive sem pecado e ganha a vida eterna. Só que ele morre, porque a vida eterna que ele ganhou, ele agora concede para o ser humano pecador. E a morte do ser humano pecador foi a morte que Jesus Cristo passou na cruz do Calvário. Sim. Agora, Hebreus, pastor Choque, tem ali um texto importante que diz que, mostrando um contraste, né, entre o sangue de Cristo, que é melhor do que qualquer outro. Sim. Ou seja, não há possibilidade de usar um outro tipo de sangue. Então, aquele animal representava Jesus e Jesus tinha que dar a sua vida. Por quê? Porque ele tinha vida em si mesmo, porque ele era Deus. Como é que a gente pode entender um pouco melhor? Por que a sangue de Cristo é melhor? Uma pergunta. Na Bíblia, sangue é sinônimo de pacto. Se eu faço pacto com você sobre certas coisas, eu falho, rompemos o pacto. Mas quando Deus faz um pacto conosco, Ele nunca rompe o pacto, porque Ele é Deus e Ele não falha. Agora, por que teria que ser Jesus e não poderia ser um anjo, por exemplo? Por que aqui o pastor Rafael não pode morrer por mim e por você ao mesmo tempo? Porque ele é criado, ele tem vida para ele e não pode dar por outros, porque quem gera vida é o único que poder ter esse pacto com o ser humano. Então, teria que ser quem criou, e Jesus criou o ser humano. E ele mesmo se comprometeu com substituir sua morte, não por uns, por isso a Bíblia morreu por todos. Não morreu apenas por quem queria aceitar a ele, por todos. Por isso nós teremos que ter consciência de que a sangue de Cristo não é apenas para alguns, é para todos. Por isso a Bíblia diz, para que todo aquele que ele crea não se perca. O texto de Hebreus 9:15, tenha vida eterna. Esse texto é maravilhoso, né, que o senhor falou agora. E o texto de Hebreus 9:15, eu até gostaria de ler, ele é muito bonito também e chega nessa conclusão, né, que nos mostra, nos remete realmente ao nosso mediador. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. A diferença entre o primeiro testamento... Pacto, né? Aliança. Alianças, né? Eles são diferentes, um anulou o outro. Como é que funciona essa questão, pastor Rafael? Na verdade, um não anula o outro. Um é o cumprimento do outro. Há uma conexão que não se pode separar. A Bíblia é uma só, do começo ao fim, mas há uma progressão, uma evolução na história. Então, falamos de santuário no Antigo Testamento e falamos da morte de Cristo no Novo Testamento. Cordeirinhos que eram mortos e o cordeiro que já foi morto. Sim. Ou seja, são alianças diferentes, mas não há mudança em nada. O que acontece é apenas o cumprimento daquilo que Deus primeiro estabeleceu quando criou o ser humano e estabeleceu o compromisso de salvação em Gênesis capítulo 3:15. Foi a primeira aliança de Deus com o ser humano, até a aliança eterna, que vai se dar lá em Apocalipse capítulo 19, 20, 21, quando Jesus Cristo volta e devolve a eternidade, devolve a perfeição aos seres humanos, aqueles que permaneceram fiéis e se entregaram a Ele. Que maravilha. A religião do Antigo Testamento com o Novo Testamento é a mesma. A única coisa que muda é que no Antigo Testamento era as figuras, as sinais, as promessas. E no Novo Testamento é a realidade. A realidade, é o cumprimento de tudo, né?
Que bênção o estudo dessa semana, aqui com os nossos amigos, pastores Edson e Rafael, nos ajudando na compreensão dessa questão do sacrifício de Cristo Jesus. Vamos para mais um intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco do programa dessa semana. Esse é o terceiro e último bloco do programa dessa semana. Está passando rapidamente a nossa discussão, entendendo melhor esse Cordeiro de Deus, o sacrifício do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, em nosso favor. Entendendo como funcionava lá o santuário no Antigo Testamento, como era feita então ali aquela cerimônia de matar o Cordeiro, o seu sangue representando o sangue de Jesus. E agora nós vamos para o terceiro e último bloco, meus amigos, para a gente poder fechar realmente esse ponto. Havia algumas ordens de Deus sobre a questão do cordeiro, né? Que deveria ser usado naquele sacrifício. Que ordens específicas seriam essas, pastor Choque? Hebreus capítulo 9, verso 14, diz que quanto mais a sangue de Cristo, a qual, mediante o Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo sem mancha, imaculado, puro, limpo, perfeito. Esse oferecimento não poderia representar outra coisa senão a perfeição traspassada para uma imperfeição. É dizer, um devedor não pode pagar a dívida de um outro devedor. Tem que ser uma pessoa que não tem dívida, que esteja disposto a pagar a dívida do ser humano. Então, esse sem mancha, 1 Pedro 1,9 também manifesta como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E Jesus nunca teve alguma mancha de pecado. E por isso que ele é nosso perfeito substituto. Era uma forma de dizer assim, olha, esse sacrifício tem que ser perfeito, porque Jesus é perfeito, né? Era uma ideia... Não era qualquer animal. Não era qualquer animal. Então, Deus colocou algumas exigências. O animal deveria ser um animal que não podia ter defeito. E isso significava que a oferta, ela tinha que ser planejada, tinha que ser escolhida, critérios para a seleção. Não era pegar qualquer coisa que aparecesse na frente. Carne quebrada. Já que estamos nesse tema, é importante que os nossos telespectadores saibam que quando os israelitas faziam suas doações para o templo, por exemplo, até na questão do próprio dízimo, ele poderia dar uma ovelha que não estivesse bem de saúde ou com a perna quebrada, coisa parecida, porque ela era realmente a 10ª parte daquele rebanho. É isso? Exatamente, era o 10º animal. Era a 10ª parte. Nesse caso, da oferta tinha que ser perfeita. Na oferta, sim. Quando ia levar a oferta ao sacrifício, tinha que ser macho de 1 ano e sem defeito. Deus colocava critérios para a oferta. E aqui, para o sacrifício, tinha que ser um animal que não possuísse defeito. Eu vou pegar esse animalzinho que está mais feinho aqui, que está mais fraquinho, que está mais doentinho, e vou levá-lo para que ele seja o meu substituto pelo meu pecado. Era para ser o melhor. Padrão alto, ileso, como diz a Bíblia. Porque esse cordeirinho estava apontando para o nosso substituto, que era Jesus, que é o padrão alto, máximo e perfeito que tem. Ou seja, é um padrão tão perfeito que por isso que teve que realmente um dos membros da Trindade oferecer-se, porque só Deus poderia ter essa perfeição de dar vida de novo. É essa a visão. É o doador da vida. Doador da vida. O que deu início à vida, tem vida em si mesmo. É aquele que vem para resgatar a vida que ele ofereceu para os seres humanos. E há também um outro aspecto. Deus torna-se ser humano porque ele também mostrava com isso de que Adão e Eva pecaram porque quiseram. Pecaram porque decidiram, porque escolheram, e não porque estavam numa situação onde eles certamente se tornariam pecadores. Com isso, Deus estava mostrando o seu caráter de amor, dizendo o seguinte, para toda a criação, para os anjos e para nós seres humanos, o pecado não era inevitável, o pecado era evitável, mas pelas escolhas e decisões, o ser humano colocou-se no pecado, tanto que Jesus vem com a mesma natureza de Adão e Eva, como recém-criados, vive nesse mundo, sendo bombardeado por tentações, porque Adão e Eva só eram tentados na árvore da ciência do bem e do mal. Jesus era tentado em todos os lugares, de todas as formas, todos os momentos, e ele permaneceu fiel. Ele foi fiel, não pecou. Em Jesus não se achou nenhum defeito, nenhuma mancha, nenhuma mácula.
Por isso ele se torna o sacrifício perfeito para nos salvar. Uma coisa fantástica isso, né? Vejam quanto está envolvido na sua salvação e na minha salvação, né? Você que nos acompanha e de repente está ligando agora, entenda que para você ter direito à vida eterna e à salvação, custou realmente a vida de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Isso é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Só mais um último detalhezinho, pastor Lanza. A vida de Cristo não foi uma vida marcada. Assim, já tudo escrito que aconteceria e que ele deveria cumprir. Eu quero dizer que o plano da salvação poderia ter dado errado. Um risco, né? Foi um risco. Poderia ter dado errado. Porque assim como resguardando aqui a referência que eu vou fazer, que é quase que absurda, né? Assim como num anjo, como Lúcifer, teve a possibilidade de uma escolha errada, Jesus poderia ter deixado para trás. Falou, não vai dar para mim. Né? Não que fosse uma escolha errada. Ele poderia dizer assim, não, é demais para mim, é mais do que eu pensava. Eu vou retroceder. Por mais que seja duro pensar, mas Jesus poderia ter pecado. Claro. Ele poderia ter pecado, Ele mas não ter pecou. desistido. Agora, se Jesus tivesse pecado, aí a história teria mudado. Teria mudado. Louvado seja Deus por isso. É até um dos temas aqui do nosso guia de estudo que fala exatamente sobre se Jesus tivesse pecado, o que teria acontecido? Ele não poderia salvar, porque ele, como pecador, necessitaria de um Salvador. Já pensou? O Salvador tem que ser sem pecado. Coisa profunda isso, né? E louvado seja Deus, porque ele não desistiu, porque ele foi até o fim e é a oferta perfeita, né? É o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado, exatamente como pedia lá a lei e aquilo que Deus havia determinado para o povo de Israel no Antigo Testamento. Agora, a gente ouve muito isso, bastante esses comentários de vocês, e vem à minha mente o seguinte, por que será que tantas pessoas ainda resistem em não aceitar o sacrifício de Jesus, né? Relutam em colocar a vida nas mãos de Deus, né? Porque é uma coisa tão profunda, que foi um sacrifício tão profundo, que não dá para dizer não. O que leva tantas pessoas, pastor Choque, a rejeitarem isso? Uma ação tem diversas reações, né? Há um exemplo de Faraó. E aí há uma ideia de que Deus endureceu o coração de Faraó. Será que Deus endureceu o coração de Faraó? E a Bíblia, nós sabemos que não, né? Porque como Deus vai endurecer o coração de Faraó? Mas nós temos uma ideia muito clara de que quando a ação divina, a ação de amor de Deus, chega ao coração do homem, o homem aceita endurecer ou abrir. Por exemplo, o barro e a cera têm duas reações diferentes. O barro se endurece à ação do sol e a cera se derrete. Cada um de nós vai ter que escolher qual vai ser sua reação frente a uma ação tão importante como a de Deus. Por isso é que talvez nós encontramos essas diversas reações. Verdade. E cada um escolhe, né? Verdade. Nós temos uma pergunta enviada por uma telespectadora. Vamos ver agora. Oi, a minha pergunta é o seguinte: o que devo fazer para que o sacrifício de Jesus na cruz não se torne indiferente para mim? Como é que a gente pode responder para essa jovem, pastor Rafael? Bom, Jesus Cristo morreu por todos. Isso a Bíblia nos apresenta. Mas nem todos aceitam essa morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E se eu não aceito que Jesus é o meu substituto e que morre no meu lugar pelo meu pecado, eu terei que morrer pelo meu pecado. Essa é basicamente a conta do processo da salvação. Eu pequei, alguém tem que morrer. Ou Jesus morre ou você morre. A decisão é sua. Agora, o evento cruz, a morte de Cristo na cruz, se tornará ineficaz, ineficiente na minha vida se eu não aceito a substituição de Jesus em meu lugar. Mas esse aceitar não é simplesmente um aceitar verbal. Não, eu aceito. É aceitar entregando a vida nas mãos de Deus e permitindo que agora Ele seja o Senhor, Salvador, o dirigente das minhas decisões, das minhas escolhas e daquilo que eu planejo para o meu futuro. Agora, se eu assumo o controle da minha vida, não, eu aceito, mas eu quero fazer as coisas do meu jeito, da minha forma, ou como eu penso que deveria ser, e me afasto de Deus, eu estou fazendo com que a cruz seja ineficiente ou ineficaz para me salvar. Ou seja, então, toda pessoa que não estiver na vida eterna,
não se salvar em Cristo, toda pessoa ela estará se perdendo por decisão própria, decisão pessoal. Quer dizer, a culpa não é de Deus, não é porque não teve o Espírito Santo, não é porque não teve um sacrifício. Sabia. Eu nasci numa casa onde ninguém me falou. Eu nasci numa casa onde ninguém me falou. Onde existiu o pecado, a graça superabundou. Eu pensaria, pastor Lanza, que a história da humanidade nos mostra 3 reações bem diferentes frente à ação de Deus. Isso está registrado na Bíblia, em Mateus capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4. Quando Jesus chegou, Herodes se enterou e queria apenas ele saber onde foi para matá-lo. Ação violenta, rejeição muito forte. O povo de Israel se enteraram, os profetas, os estudiosos da Bíblia sabiam que iria vir o Messias, mas eles foram indiferentes. E tem um grupo pequeno de magos, né? Que quando se enteraram de Jesus estava por nascer, eles foram, e a Bíblia diz que o coração deles ardia, estavam alegres de uma maneira extraordinária pela vinda de Jesus. Como é que 3 pessoas têm reações diferentes? Porque cada um escolhe seu caminho. Os judeus sabiam a Bíblia, mas eles foram indiferentes. Muitas pessoas podem conhecer a palavra de Deus, mas eles são indiferentes, porque quanto mais conhecimento, mais compromisso eu devo ter com o que eu conheço. Agora, eu queria terminar. Herodes. O maior problema, a essência do problema de Herodes foi o herodismo. É que ele se amava tanto a ele mesmo, que era incapaz de que nenhum rei, nenhum sacrifício seria capaz de comover seu coração, porque ele estava em cima de tudo. Então, havia uma confrontação entre Herodes. Todos nós somos Herodes em algum momento. Então, ou Deus é crucificado, ou nós crucificamos Jesus, ou Jesus nos crucifica. Se Jesus nos crucifica, a Bíblia diz que estamos salvos. Porque com Cristo eu estou juntamente crucificado, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sensibilidade, felicidade de aceitar Jesus. Mas, que maravilha. É uma bênção a gente ouvir esses conceitos fantásticos aí daquilo que Jesus fez por nós, e a gente vê a profundidade desse assunto, e a gente só tem que agradecer a Deus pelo sacrifício que Ele fez por nós, né? Meus amigos, nosso tempo praticamente acabou. Eu tenho pouco tempo para cada um de vocês, aí 30 segundos para cada um, para vocês fazerem aí um fechamento para os nossos telespectadores dentro do tema dessa semana. Vamos começar com o pastor Rafael. Pastor Lanza, Jesus Cristo é o nosso sacrifício, o nosso substituto. Eu gosto de uma frase que diz assim: quando Jesus Cristo veio à Terra, não havia luz. E quando Ele foi, nunca mais houve trevas. Isso significa que para cada ser humano está aberta a possibilidade da salvação. Jesus Cristo morreu, passou e sofreu para que eu pudesse encontrá-lo e ter a vida eterna nas suas mãos. Mas, se eu não decidir, se eu não escolher, tudo que Jesus Cristo fez não terá efeito na minha vida. Tudo terá sido em vão para mim. Portanto, a melhor decisão, a melhor escolha é colocar as nossas vidas nas mãos de Deus e permitir que Ele seja o Senhor e o nosso Salvador. Pastor Rafael, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Deus abençoe sua vida e seu ministério. Pastor Choque, suas conclusões também. Nossa mente devia se concentrar na cruz. Quando nós passeamos nossa mente pela cruz, nós seríamos incapazes de ferir o Deus, nosso coração, e seria incapaz de poder contrariar a Deus. Que nós possamos refletir um pouquinho mais nas coisas que Ele fez por nós. Nós vamos valorizar um pouquinho mais o que nós podemos fazer por Ele. Obrigado, pastor Choque, pela sua participação, pela sua presença aqui no programa. Deus abençoe sua vida, o seu ministério. E o mesmo nós desejamos a você que sempre acompanha aqui o programa Lições da Bíblia. O tema dessa semana foi discutido exaustivamente. E você entendeu que Jesus, Ele foi realmente o nosso sacrifício. Ele pagou com a vida, Ele morreu. Ele deu tudo o que poderia dar por você e por mim. Que Deus abençoe a sua vida, sua família. Decida-se ao lado de Jesus. Ele é o sacrifício perfeito. Ele morreu no seu lugar. Aquele que não tomar a decisão por Jesus morrerá, porque deixou de aceitar aquilo que Jesus fez por ele. Pense nisso. Nós vamos orar agora para fecharmos o programa dessa semana. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque Jesus
foi o nosso sacrifício perfeito. Obrigado, porque Ele enfrentou a morte em nosso lugar para nos garantir a vida, não apenas uma vida feliz neste mundo, mas a vida eterna. Amém. Que cada um de nós tenhamos a nossa vida nas Tuas mãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.